Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor, amém? O Reinaldo foi entregar o microfone e falou: ó, tem tempo, viu? Eu 15 minutos. Aí ele: não, 3 minutos. Eu falei: uai, tem alguma coisa estranha. Mas bom dia, que bom que a gente está junto aqui nesse dia tão especial, né? Um dia que tem gente que chora por saudade, ou talvez porque a sua mãe já está na glória ou faleceu. Outros choram porque estão longe, estão distantes. Outros choram porque às vezes no caminhar da vida nunca foram tão próximos, né, de suas mães ou da sua família. Mas é um dia de alegria, um dia e um culto de celebração a Deus pelas nossas mães. Não é verdade? O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele tenta expressar o jeito da mãe de ser uma mãe eterna, né? Muitos queriam que a mãe fosse eterna. Ele vai dizer o seguinte: porque Deus permite que as mães vão-se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixavam a lei: mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Ele tenta expressar aquela vontade da mãe ser eterna, né? E como isso é lindo, como isso é belo, e quanto isso parte também do nosso coração. Esse eu acho que é a primeira vez que eu passo o Dia das Mães longe da minha mãe, mas graças a Deus, em pequenos detalhes eu tento perceber o carinho dela. A gente consegue de um jeito simples enxergar no amor da mãe, às vezes o amor de Jesus. Eu não consegui estar presente no parto da minha irmã. Eu estava lá de fora do hospital, mas deixei meu cunhado com a GoPro filmando tudo. E quando ele chegou com a GoPro, eu já fui ver. Quando Noah nasceu, e ela ouviu o gritinho, quando ela enxergou o meu sobrinho, ela deu aquele choro tão sincero. E aquilo eu arrepiava, porque, nossa, como é lindo o amor de mãe. Não é verdade? Como é lindo o amor de mãe. Eu lembro quando a minha mãe, eu era um pouco levado, né? Um pouco astuto como criança. Isso é bom, tá? A certos limites. E eu lembro que eu fiz alguma coisa errada em casa, estava só eu, a minha mãe e as minhas irmãs em casa, e minha mãe ia me disciplinar. Lá em casa a disciplina funcionava, era varada, se aprontava no culto, falava, ó, só apontava 3, e não era o Espírito Santo, era 3 varadas, não era a Trindade não, era 3 varadas. E uma vez a minha mãe, ela me pegou para apanhar, e eu correndo, a gente corria lá, a gente morava num apartamento, eu corria, ficava assim, ficava aqui, ela aqui de lado. E aí ela conseguiu, eu corri para o banheiro, e eu já ia fechar a porta, ela colocou a mão, mas eu comecei a chorar, né, filho, não é bobo. Eu comecei a chorar, mãe, não. E foi tão engraçado que ela começou a chorar comigo. E eu lembro dessa história, e eu tento colocar nessa história quão grande é o amor da mãe. Naquele momento ela precisava me disciplinar, mas ela, como mãe, ela viu aquela coisa que ia doer demais. Eu ia sofrer, mas o sofrimento do filho, em vez dela me bater, ela começou a chorar comigo. Isso é um amor que não dá para explicar. O amor de mãe é assim. Eu não sou mãe, mas eu imagino. Isso é legal. E qual é o desafio do evangelho em meio a isso? Hoje é um dia onde a gente liga para as mães, onde a gente lembra e sente saudade das nossas mães, posta uma foto, isso é muito legal. Mas é um dia também, como celebração e como igreja, da gente lembrar de algumas responsabilidades que as mães têm. O que eu sou, muito do que eu sou, é fruto do preço que minha mãe pagou por mim e pelas minhas irmãs. Com vários erros, claro, mas um preço ela pagou. A gente lembra na Bíblia de Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo. E é muito engraçado porque a Bíblia ela é clara em dizer da mãe e da avó. Gente próxima de Timóteo. Eu liguei para minha mãe ontem para dar parabéns, achei que era outro Dia das Mães. Eu falei, não mãe, liguei adiantado.
Mas eu liguei para ela para a gente trocar uma ideia. E minha mãe falou, eu conversando que eu ia compartilhar um pouco essa manhã, ela falou: Mateus, compartilha também desse amor que é o amor de vó, né? Quem aí é vó sabe dessa coisa que é um amor duplo, um amor que também não dá para explicar. Isso que acontecia com Timóteo. Eunice e Lloyd, a sua mãe e sua avó, elas disciplinaram ele com a mensagem. Prepararam Timóteo para o cumprimento de um projeto, de um propósito de Deus. Elas não imaginavam que Timóteo seria um pregador, um pastor de regiões, que seria o braço direito, que seria um filho na fé do apóstolo Paulo. Mas mesmo sem saber o que ia acontecer, a responsabilidade da mãe e da avó de colocar os filhos, de colocar Timóteo dentro do rumo, dentro do caminho, isso é legal, isso é muito legal. Coisa que às vezes não acontece no mundo de hoje. As mães, Nancy, querem comprar presentes caros para os filhos, mas quando vai investir alguma coisa no ministério infantil, está caro. Isso aí não está no orçamento. A mãe quer que o pastor resolva o problema do filho, mas se é para levar para um acampamento ou para estar no sabadão, no full stop, está tarde, está terminando. Para as programações da igreja não, mas para sair com os amigos lá da faculdade, da escola, toma um dinheirinho para você sair, filho, é isso mesmo. São algumas responsabilidades que, como mãe e como família, é necessário ter. É necessário ter. Muitos filhos também, e é engraçado isso, que muitos filhos sofrem hoje, e também outros já sofreram por isso, porque o tratamento e a cultura dos pais foram muito duras. Muito duras. Eu lembro, minha avó já falecida, Dona Eugênia, eu lembro que eu brincava muito com ela, já na sua velhice, e eu brincava: vó, como é que era o beijinho do seu e do vovô, como é que era? Aí ela: para, menino, que nojo. Eu falei: nojo? Porque a cultura dela, tudo que ela vê, tudo que a mãe e o pai, que eram bem rígidos, que o contato de família era mais que cuidava, que o dinheiro chegava, que cuidava dos filhos, mas não aquela coisa afetiva, né? E aí, alguns comportamentos da minha avó eu consegui compreender por isso. Muita gente sofre hoje a achar: minha mãe não me ama, meu pai não me ama, porque acha que o pai não é igual ao pai do outro, a mãe não é igual à mãe do outro. Mas às vezes, nós como filhos, todos somos filhos. Amém, né? Todo mundo nasceu de alguém aqui. Que bom, que bom. Mas nós temos que olhar às vezes para os nossos pais com esse senso de misericórdia, para as nossas mães com senso de misericórdia, porque muitos pais ou mães têm um jeito de amar diferente, tem uma linguagem do amor diferente. Isso é muito legal. Quero que vocês abram o texto lá em 2 Samuel. Quero ser bem rápido essa manhã, mas bem rápido mesmo. Mas eu quero refletir nesse texto que é muito lindo, sabe? É um texto muito inspirador, que é o texto de Rispa, uma mulher guerreira. Nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 21. Dos versos 1 a 10. Como eu disse, Eunice e Lloyd, mães que colocaram Timóteo em uma linha, com mães que foram investindo na vida do seu filho, até chegar o momento onde Paulo, em uma viagem, chega até aquela cidade e ouve falar de um menino prodígio, de um menino que foi bem cuidado, foi bem educado, foi bem investido, bem capacitado. E aí, naquela viagem, por Lloyd e Eunice cuidarem tão bem de Timóteo, Paulo chama Timóteo para caminhar junto. Mas também outros não têm mães. Tem gente que não foi criado com a mãe. Tem gente que a mãe já faleceu. Órfãos, de pai e de mãe também. E aí esse texto vem nos ensinar, eu queria colocar 3 pontos bem rápidos, sobre a responsabilidade também de termos mães não só de sangue. Da igreja entender que, e isso é muito lindo, ontem a gente estava na casa da Beth, e para mim isso é materno, ser chamado para casa e falar: vem cá, toma um bolinho de chuva, vamos comer aqui, fazendo a propaganda, se quiser um bolinho de chuva, a Beth está ali à disposição.
Estou fazendo a propaganda, pastor, porque vai ficar 3 meses fora, né? Então, a galera até lá esquece. Mas isso é muito lindo. Quantos momentos eu já tive aqui em São Paulo, com minha mãe lá, mas com mães aqui da igreja. A Fernanda, uma mãezona minha aqui, que me chama de filho e pergunta, quando eu estive doente, olha, uma família nova que descobri, a Nancy me cuidando de um jeito, toma isso aqui, não, mas eu já tenho, não, mas toma também, toma. Isso é muito lindo, isso é necessário, a gente entender isso. Vamos ler o texto? Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelitas, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Verso 3: Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer com vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou, e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. E aí Davi, como rei, responde: eu os entregarei a vocês. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas. Jonatas, aquele melhor amigo de Davi, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Agora, presta bem atenção. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Verso 10, o último versículo que nós vamos ler. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Ela não deixou que os animais comessem os corpos, e nem que os animais selvagens de noite pegassem os corpos dos filhos. Por que eu estou lendo esse texto? Rispa, concubina de Saul, que tinha dado 2 filhos para Saul. Ela chega em um determinado momento que Davi, ele precisa fazer algo. Ele consultou ao Senhor e o Senhor disse: tem algo para resolver aí, tem algo pendente, ele precisa fazer alguma coisa. Então procura aquele povo a qual Saul tinha tentado exterminar. E aí aquele povo fala: não quero muita coisa não, só 7 pessoas da descendência daquele cara que tentou exterminar o nosso povo. Então Davi, ele não tem escolha, o Senhor precisava abençoar o povo, ele era o rei. E aí ele manda chamar os 7 e o entrega àquele povo para ser executado. Mas essa mãe, ela toma uma decisão tão linda, mas tão linda, e nesses 3 pontos que eu quero falar, o primeiro é a perseverança. A perseverança de uma mãe que, mesmo com o filho morto, naquele último contato com seus filhos, ela não arreda o pé daquele lugar. Ela crê que a missão de ser mãe é até o último minuto. Porque aqueles filhos, eles não tinham, naquela morte, um lugar de honra para ser enterrado. Então ela falou: não, até a minha última responsabilidade eu vou estar aqui. E o mais legal de tudo isso é que, além de cuidar só dos filhos dela,
ela cuida dos outros filhos, irmãos dos seus filhos. Os outros filhos de Saul, ela também toma conta, para que nada e ninguém desonrasse os corpos deles. A mulher perseverante. Então o primeiro ponto, nós como mães, nós não, vocês como mães, vocês precisam perseverar pelos seus filhos. No momento de luto, de dor, que ela podia estar em casa chorando, ela estava lá cuidando. Quantas histórias de mães que os filhos crescem na igreja, mas se desviam, mas a mãe, enquanto o filho está lá na festa, ela está orando, perseverante, ela não desiste. Então você que mãe que está aqui essa manhã, está um pouco desanimada, não desista, persevere pelo seu filho, ore pelo seu filho, não desista. O segundo ponto é a vontade de Deus. Nós temos que, como Rispa, entender a vontade de Deus. Se Deus queria algo e queria resolver isso, está aqui o meu filho. Mesmo que o meu coração quer dizer não e quer pegar ele e fugir para um lugar distante, está aqui o meu filho, é a vontade de Deus. Como Eunice e Lloyd, depois de preparar o seu filho, elas não tiveram tanta dificuldade de falar, não, eu tratei você, mas você não vai para o ministério com Paulo, não. Você não vai viajar por esse Jesus, não, ele vai ficar aqui. Quantas mães hoje matam sonhos de filhos por não incentivar, falar, Deus, daqui no culto, né? Deus, eis-me aqui, mas envia o filho da outra irmã ali, pode ir. O meu não, o meu é medicina, engenharia, né? Vontade de Deus. Então a mãe primeiro precisa entender que precisa perseverar. Segundo, entender a vontade de Deus, mesmo que doa, assim como foi com Rispa. E o terceiro e último ponto, e já encerro, é o propósito de Deus. É o propósito de Deus. Entender a vontade, mas saber também que Deus tem um projeto e um propósito para os nossos filhos. Mãe, ore, coloque o joelho, persevere pelos seus filhos, ame os seus filhos na forma de falar também. Quantos adolescentes não chegam para mim e falam, Mateus, o meu pai às vezes nunca me elogiou. Às vezes a menina, adolescentes, mulheres falam, às vezes meu pai nem me elogia, eu só tenho elogio lá fora, na escola. Meu pai nem me elogia, não fala que eu estou linda. Eu me visto, me produzo para ir para a igreja lá, e meu pai fala, tá feio, viu? Troca a roupa. Não me elogia. Então nesse dia das mães, lembrando e parabenizando todas as mães também, a palavra que Deus tem para você essa manhã, é entender também a sua responsabilidade, de amar através de palavras também, de incentivar os seus filhos. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre cantava para mim assim, meu filho amado, abençoado, o Espírito Santo habita em ti, você é ungido e escolhido, como o profeta das nações, inspirador de multidões. Era uma música que tinha, e ela sempre cantava isso para mim. Desde quando eu era pequena, ela sempre cantava isso para mim. Isso fica na memória. Mesmo que eu tomasse um outro rumo, ela não estava ali, ela não desistia, ela sempre ministrava. Então que nessa manhã, como mães, vocês entendam que tem uma grande responsabilidade. Vocês geraram os filhos. Há uma ligação muito forte, mas entender a responsabilidade de sempre perseverar, mesmo que aconteça qualquer coisa. Entender que Deus, entender a vontade de Deus e compreender e abrir mão para o propósito de Deus. Nós precisamos investir mais nos nossos filhos. Nós precisamos trazer mais os nossos filhos, mesmo que acorde de manhã no domingo, é cansativo e tal, mas eu preciso trazer o meu filho, ele precisa conhecer essa paixão, esse amor que um dia nos contagiou. A nossa igreja precisa estar lotada de criança, precisa estar lotada de adolescente, os pais precisam investir. Amém? Que possamos ser como Eunice e Lloyd, mães que educam dentro dos costumes, dentro do propósito real, e ser como Rispa também, não desistir e sempre perseverar, mesmo que aconteça o que acontecer, sempre perseverar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, nós estamos muito alegres, Pai, nessa manhã,
estarmos aqui em comunidade, em igreja, para celebrar de uma maneira especial o Dia das Mães, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos enviou as mães, Pai. Gente que nos ama, um amor assim que não tem condições. Elas fazem o que pode e o que não pode para nos agradar, Pai. A nossa oração é que o Senhor continue abençoando essas mães. As mães também de primeira viagem, recentes. Abençoa essas mães, Pai. Que elas cuidem dos seus filhos e todo nesse processo de educação, dentro da vontade do Senhor, preparando-os para a missão do Senhor. Abençoe também as mães que já têm os filhos um pouco mais velhos, filhos às vezes que estão em outros caminhos, querendo alcançar outros voos fora da tua presença. Pai, dê perseverança para essas mães, ajude, sustente essas mães, e que nós, Pai, como igreja, essas mães também possam ser mães de outros, mães de multidões, no cuidado, no carinho e no sendo Jesus para outras pessoas. Essa é a nossa oração. Abençoa as nossas mães e continue dando mães para o mundo, mães com um real sentido, mães com um propósito dentro do teu caminho, e mães que amam ser mãe. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.